Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O Corinthians é 100% na Copa do Brasil. Dorival Júnior tem um plano, aparentemente. Que loucura. Novo Horizontino, 2 vitórias. Palmeiras, 2 vitórias. E o primeiro jogo contra o Furacão já conseguiu uma vitória, mesmo fora de casa. Impressionante, decide em casa agora na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena, a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Tá pintando, hein, gente? Claro, tem um caminho longo a ser percorrido ainda, mas o Corinthians, ele tá com uma cara boa nessa Copa do Brasil. Bom, os números falam por si, os resultados e o desempenho até na Copa, diferentemente de alguns jogos do Brasileiro. Por quê? Porque a gente está falando de jogos específicos, mais estratégicos e de um treinador que conhece muito bem o torneio. É um tricampeão dessa competição. Ele ganhou pelo Santos, ele ganhou pelo São Paulo, ele ganhou pelo Flamengo e ele está levando o Corinthians possivelmente até uma semifinal. Claro que não está decidido ainda, né? A gente não vai cravar essa situação, mas encaminhou bem. É uma vitória fora de casa, por 1-0, contra um adversário que tem as suas fragilidades, e mesmo o Corinthians com as suas fragilidades, né? Com seus desfalques, com os seus problemas, que a gente vai falar a respeito, conseguiu uma vitória fora de casa, para decidir em casa. Basta um empate para avançar. É uma ótima vantagem. O Atlético Paranaense tem que vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. 2 gols de diferença para eliminar o Corinthians nos 90 minutos. É uma ótima vantagem. A gente parte desse pressuposto. Agora, o jogo, ele foi um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Eu, inclusive, apostei em gol do Guinegão. E ele foi decisivo mais uma vez. Terceiro jogo que ele marca. Como o Corinthians perdeu tempo, colocando Thales, Romero, Héctor Hernandes e o moleque, esperando uma oportunidade. E assim, o Guinegão até tem 18 anos. O Kaique que tem 21. Quem explica? Óbvio que o Kaique não está sendo tão influente no jogo como o Guinegão, mas ele está jogando bem. O ataque do Kaique com o Guinegão tem funcionado muito mais do que os outros que estavam entrando. E o Kaique tem 21 anos, gente. Já era para ele ter sido aproveitado no time, talvez não como solução, como titular, há muito tempo. Olha como o Corinthians perdeu tempo. A solução muitas vezes está na base. Como pode estar também na lateral direita. O Dorival falou a respeito do Jacaré, que também já subiu, já desceu e tal, já poderia ter recebido mais oportunidades. Não tá pronto e tal, mas é isso, o Corinthians perde tempo com algumas situações. E aí, na ausência do Mateuzinho, que sentiu no jogo no segundo tempo, de novo o time teve que se voltar para Félix Torres, que simplesmente compromete o sistema defensivo pelo lado direito. Não é que ele não ajuda, ele atrapalha. É mais fácil você ficar sem um jogador por ali. Por mais que o Dorival peça paciência, valorize o fato dele se dispor a jogar ali. Não, gente, não. Futebol é qualidade. Se você não tem competência, não se estabeleça, não dá. Ele é de seleção equatoriana. Me ajuda aí, Dorival. Não dá, não tem condição. Ele vai morrer abraçado daqui a pouco num cara que pode fazer um pênalti, que pode... ele já tem tomado bola nas costas, ele já tem cometido erros que comprometem, mas ele pode comprometer num nível muito maior. Então não dá para contar com o Félix Torres. E o Mateuzinho saiu machucado, ou seja, preocupa demais. Eu recebi uma informação durante a live que eu estava fazendo aqui no canal. Aliás, obrigado pelos números aí, muita gente bacana, quase 10 mil pessoas aqui assim que o jogo terminou, de que o próprio Mateuzinho não achou que tivesse sido algo grave, saiu mais por precaução. Tomara. É óbvio que a gente não pode ter certeza de nada, eu estou passando o relato que veio de pessoas próximas, de quem estava lá no vestiário, que me passaram, ele disse que sentiu uma pontada aqui, mas preferiu sair, não acha que seja grave, então vamos ver, vamos esperar. Tô só passando uma ideia preliminar para vocês e tomara mesmo que isso se confirme, que, enfim, o exame é que vai detectar, né? E tem derby no domingo, então realmente toda a preocupação, porque o lado direito defensivo sofreu muito depois que ele saiu, como tem sofrido. E falar também do jogo do Mateuzinho, né? O Mateuzinho deu assistência numa jogada difícil, cara. Em que no segundo tempo ele já está como ala, porque o Dorival coloca os 3 zagueiros, ataca o espaço, chega na linha de fundo, chega na frente do Santos, desloca,
toca direitinho pro Guinegão fazer o gol. Fantástico. E o Mateuzinho teve outras ações importantes no jogo. Cometeu uma falta do lado da área, porque ele muitas vezes peca pelo excesso, né? Como foi o pênalti contra o Bahia, né? Que ele dá um carrinho por trás dentro da área. O Mateuzinho tem algumas coisas a corrigir, mas você vê que ele tenta fazer o certo, sabe? Você vê que ele corre o campo inteiro, o tempo inteiro, para tentar ajudar o time. E hoje é um dos melhores laterais aí do Brasil, cara. Assim, nesse recorte recente, ele tá jogando muita bola. Tá se afirmando, tá evoluindo muito. O Matheus Bidu do lado esquerdo também. E assim, o Corinthians superou muitos problemas, cara. Muitos problemas. Um ataque de moleques, sem o Ranieri à frente da defesa, que faz muita falta. Esse espaço entre linhas que o Atlético encontrou em vários momentos é a ausência do Ranieri. Porque aí você depende do Charles, que fez um primeiro tempo horrendo. Ele errou quase tudo que ele tentou. Muito erro de passe, entregando a bola para o adversário, não conseguindo controlar o jogo, controlar a bola. Muito mal o Charles, muito mal. O Breno Bidon até tentou se deslocar em algum momento, mas o Bidon falta um tempero nele, cara. Eu sou fã do Bidon, assim. Eu acho que ele tem qualidade técnica, acho que ele mapeia o espaço, acho que ele se apresenta para o jogo. Mas vamos, Bidon, chama a responsa, cara. Pô, você tem qualidade, finaliza mais, tenta um passe mais, sabe, um passe mais difícil. Ele já fez isso no Corinthians, ele tá muito discreto. O Rian acho que entrou bem. E o Maicon, cara, o Maicon também acabou errando alguns passes no primeiro tempo, armou um contra-ataque numa bola de escanteio, né, numa bola curta, mas deu uma finalização importante à frente da área. Ele é titular, acho que também tá com essa confiança do treinador, também tá crescendo. Não acho que o Maicon tenha feito um mau jogo. O Charles é que foi péssimo, o Bidon discreto e o Garro, pra mim, foi muito importante. Foi queimado ali e nunca mais jogou depois. Quem sabe o nome dele? Vamos ver se tem uns caras espertos aqui. Tá? Eu vou dar uma dica. O canal já existia. Ele era volante, foi utilizado na lateral e depois nunca mais colocaram o moleque pra jogar. Tá? Não é o Mantuan. Não é o Mantuan. E digo mais, hein? Ele jogou bem ainda. Tá? Ninguém acertou. Não é o Mantuan. Enfim, não é o Xavier. Se chama Luiz Mandaca. O Wagner Mancini colocou esse menino para jogar, acho que foi contra a Inter de Limeira, acho que era uma semifinal, quartas de final de Campeonato Paulista, e depois queimou o moleque. E ele não foi mal, viu, na lateral. Ele não foi mal na lateral. Ele era muito bom volante, tá? Hoje tá no Juventude e joga bem. Seria o último. Ele era melhor que o Xavier, ele era melhor que o Rony, ele era melhor que o Duqueiroz. Não tô falando que ele é craque, não, tá? Só tô falando que ele era melhor que os outros que estavam lá. Ele era melhor que o Rian, ele era melhor que o Rian, Rony, Duqueiroz, Xavier, já lembrei 4 volantes que ele era melhor, tá? 4, entendeu? Então sim, a gente tem que ter sabedoria. Se põe o André Luiz para estrear numa lateral direita e ele vai mal, acabou, velho. A gente pode perder um volante de muito potencial, tá bom? Então é isso, tá? Sabe, você não erra o Vitor. Então tá bom, velho. Então tchau, Fábio. Parou, tchau, vai dormir, irmão. Chato pra caramba, vai dormir, meu irmão. Os caras aí, ó. Tô falando de futebol e com argumentos, você quer pagar sapo? Tempo também. Dorival ferrou o time quando o Mateuzinho machucou e ele colocou o Félix. Já tínhamos 3 zagueiros, aí ficou com 4 sem velocidade no escape. Era só ter colocado o Dieguinho de ala. O Dieguinho não tava no banco, né? Vou até olhar aqui pra ver se eu tô enganado. O Dieguinho não tava no banco. Cadê aqui? Corinthians. Escalação. Não, o Dieguinho não ficou no banco, não. Ele tinha. Eu dei a dica aqui. Eu falei que ele errou e tinha que ter colocado o Tchoca na lateral. Tá? Tinha que ter colocado o Tchoca na lateral. O Dieguinho não tava. Impressão minha ou o gol foi parecido com o do jogo passado? Muito parecido. Muito parecido. Jogada ensaiada, né, o Juliano, eu falei isso, né? O Dorival olha o banco, Romero, Félix, Kaká, Maná, Thales, Maná nem tá, né? Mas é difícil para as pessoas não entenderem isso. Mas mesmo assim eu critiquei o Dorival porque eu acho que dá para ter colocado o Tchoca no lugar, tá? O cigarro da Shein, Samir, será que esse transformando não vai cair? Precisamos de um lateral urgente, cara, é desesperador, também acho. O rei das réplicas, gostei. Que réplica que tu tem, velho? Réplica do quê? Eu gosto dessas coisas.
Réplica do quê? Gostei que o time tentou bastante triangulação, porém, bem marcados contra tem que jogar mais, errar menos. Triangulação tem, mas a gente não jogou bem hoje, não. Pablo Malta, Samir, impressionante a ruindade do Charles, cara. Toda vez que joga é o pior em campo. O Rian jogou bem melhor que ele. E o Félix Torres no primeiro lance foi driblado. Terror. Júnior Santana, um abraço. Toca aqui, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. O Guilherme, tamo junto. Couve de Bruxelas, irmão. Tem que passar o fio. Félix sem vontade andando. Verdade. O Renan Martins, se fosse o Corinthians, eram 20 jogos, portões fechados. Nossas organizadas estão punidas até hoje só por causa de sinalizador. Temos que cobrar punição. Renan Martins está corretíssimo. Eu comecei esse pós-jogo cobrando exatamente punição ao Atlético Paranaense. Uma hora vai acabar morrendo alguém. Félix Torres. Não, Felipe Torres, desculpa. Tô vendo assombração. Eu achei que era o Félix Ban, desculpa. Samir, o Félix Ban tinha que ser proibido de entrar no clube ainda mais em jogo. Charles, péssimo demais. Romero e Thales totalmente fora de vez. Cara, o Félix Ban é a pior contratação da história do Corinthians. Né? Samir, Samir, é o Guima P da Fiel. Vai, Corinthians, tamo junto. O TGG, finalmente um com coragem. Fora Romero e Thales, verdade. Finca Lamano, Kaique jovem velho. Eu não gostei do Kaique hoje, mas teve gente que ficou brava aí comigo aí quando eu falei. O Dorival Júnior tá ajeitando o time, hein? Félix Horrores de novo. Gui sempre pedi, nunca critiquei. Eu já critiquei. Rian surpreendentemente entrou bem. Hugo bem também. Hugo foi muito bem. Gregory Smith deve estar renovando aí o clube de membros dele. Tamo junto aí, ó. O Gregory Smith é das antigas do canal. O Ramon jamais deixaria o Romero no banco. Ele amava. Eu falei isso. O Nilcinho, uma raiva. O time volta toda hora a bola para trás no ataque. Não ataca. Salve, fiel corintiana. E seguinte, né, gente, como você já deve saber aí, né, o Memphis Depay, ele criticou arduamente aí o gramado sintético do estádio do Atlético Paranaense, né, e também o uso de grama sintética no geral no Brasil, né. Então, gente, realmente, né, a gente já está em 2025 aí e ainda tem muitos estádios aí usando essa tal de grama sintética, né. O Depay, ele se lesionou contra o Palmeiras por causa disso, né, o gramado horroroso do Allianz Parque. Então ele tem sim todo o direito aí de reclamar do uso desse tipo de gramado, né? Mas infelizmente a CBF aceita, né? Não obriga aí os estádios a aderirem à grama natural, né? Então infelizmente, né? A tendência é que mais situações chatas assim, né, de lesão, enfim, aconteçam com os jogadores aí de qualquer time, né? Por causa desse tipo de gramado, né? Mas enfim, infelizmente a Neoquímica Arena tem grama natural, então pelo menos aqui a gente se garante, né?